Bem-vindo, bem-vinda ao canal Bytes Bíblicos, o seu canal no YouTube, com cursos virtuais para você aprender Bíblia de verdade. E hoje damos mais um passo nas leituras da liturgia dominical no tempo do Natal, hoje estudando o Domingo da Sagrada Família. Teremos como primeira leitura o livro do Eclesiástico ou Sirácida. O salmo será o salmo 127 ou 128, conforme a sua Bíblia. Depois, a segunda leitura da carta aos Colossenses. Mas uma coisa é importante: há outras leituras opcionais. Então, talvez na sua comunidade não sejam feitas estas leituras. Em todo caso, o Evangelho é sempre o mesmo. Teremos capítulo 2 do Evangelho de Lucas. E é por ele que nós vamos começar. O Evangelho de Lucas, e é sempre bom recordar isto, narra a perda e o encontro de Jesus no templo. Pertence ainda lá aos chamados Evangelhos da Infância, lá no capítulo 2. E o que nós temos ali? Neste episódio da perda do encontro de Jesus no templo, temos uma síntese da cristologia de Lucas e tudo gira ao redor da Páscoa de Jesus em Jerusalém. Olha só que coisa curiosa. Os pais de Jesus são cumpridores da lei. Então, nós vemos lá no texto que eles sobem uma vez por ano a Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. O que nós temos que levar em consideração é que isso não é um fato histórico, mas um fato simbólico. O que significa isso? Lucas não está preocupado com a historicidade, se isso aconteceu mesmo ou não, mas está preocupado em ensinar algo por meio deste episódio. É como uma parábola que vai antecipar a Páscoa de Jesus. Veja como as coisas são parecidas. Em Jerusalém, Jesus desaparece. É algo como uma parábola para dizer que ele morreu. E depois de 3 dias ele é reencontrado. Ou seja, nos faz pensar que depois de 3 dias Jesus ressuscitou. O episódio que nós vamos ler tem 2 partes e um pequeno sumário no final. Nos versículos 41 a 45, são descritas as circunstâncias, os tempos, os lugares e os deslocamentos. Nos versículos 46 a 50, nós temos 2 diálogos e, por fim, nos versículos 51 a 52, 2 breves sumários. Se você não está muito recordado do episódio, faça o seguinte: pause o vídeo, releia aquele texto e depois você volta aqui para continuarmos. Tenho certeza que você, só com estas pequenas indicações aqui, já vai perceber coisas novas. Então, quais são as circunstâncias e os deslocamentos do que Lucas está narrando? Na verdade, ele está mostrando quando e onde Jesus se separa dos pais terrenos. Jesus parece que foge de casa. O que nos leva a algumas perguntas. Jesus se perdeu ou fugiu? Porque é muito estranho. Será que os pais não se deram conta que Jesus não estava na caravana? O que nos leva, então, a outra questão bastante curiosa. Esses 2 pais parece que são um pouco inexperientes ou irresponsáveis, porque como é que eles fazem uma caminhada de um dia, voltando para casa, o que equivale a cerca de 30 quilômetros, e só depois eles vão perguntar pelo filho, só depois eles vão verificar se o menino estava na caravana? E outra coisa curiosa, o que José e Maria falavam um para o outro durante a busca? Será que eles estavam
assim, muito tranquilos, simplesmente contemplando e louvando a Deus? Ou será que naquele momento a coisa ali entre José e Maria ferveu, esquentou? Será que não começaram a dizer, olha, era você que tinha que ficar responsável? Não, mas você que é o pai? Vamos ver, compreender um pouquinho melhor este trecho do Evangelho. Nos versículos 46 a 47, nós temos o primeiro diálogo de Jesus com os doutores da lei. Nós temos o que lá? Lucas não transcreve como é que foi a conversa, não diz exatamente o que eles estavam conversando. Apenas diz que havia perguntas e respostas, ou seja, um confronto amigável, uma conversa com as autoridades religiosas. E esta cena nos faz pensar na cerimônia judaica do Bar Mitzvah, que é uma celebração que existe ainda hoje. Significa Bar Mitzvah, significa filho da lei para os meninos. Existe também a versão feminina Bat Mitzvah, filha da lei, mas esta é mais recente. A cena de Lucas, então, nos faz pensar que, com 12 anos, é exatamente esta a idade, Jesus fez o seu bar mitzvah, vamos dizer assim, né? Quer dizer, o que é essa celebração? Com 12 anos, o menino deve provar que sabe ler e interpretar a lei em hebraico. Essa é que é a coisa importante. E é neste dia que, depois de ler e de fazer a sua interpretação da maneira que pode, daquele trecho da lei que ele teve de ler, os rabinos dão uma palavra de encorajamento e é neste dia que o menino recebe os tefilim e o talit. O que é tefilim? O que é talit? Tefilim são as faixas amarradas na testa e nos braços. E o talit é um manto ou véu branco usado para as orações diárias. Aqui nós vemos uma fotografia moderna de um menino que, como vocês podem ver, está ali com uma faixa amarrada no braço inteiro e está lendo um trecho da Torá, com o pai e o rabino ao lado. E provavelmente foi isso que aconteceu lá também com Jesus, ou pelo menos esta cena parece inspirada nesta celebração de Bar Mitzvah. Nos versículos 48 a 50, nós temos o segundo diálogo de Jesus com José e Maria. E nós temos sempre que perceber que é o típico conflito familiar entre o adolescente e os pais. Às vezes nós não nos damos muito conta disso, achamos que foi tudo uma maravilha, mas o que você acha, né? Jesus ficou 3 dias longe dos pais, os pais desesperados procurando. Quando encontram, é claro, é mais que evidente que vão dar uma bronca em Jesus. Por que você fez isso? E Jesus fala a verdade, dá uma resposta bem atravessada. Vocês não sabiam que eu deveria estar cuidando das coisas do meu pai? Veja só, se isso tivesse acontecido na sua casa, se o seu filho ou a sua filha tivesse ficado desaparecido ou desaparecida 3 dias, quando você encontra esta criança, o que você diria? Seria sempre, ai, que bom, agradecemos a Deus porque você ficou desaparecido? Ou teria conflito, né? Puxão de orelha, bronca, coisas típicas do conflito entre adolescente e os pais. Então não vamos imaginar que Jesus era muito, muito diferente. Agora, todos os dois diálogos provocam um certo espanto. Por quê? Porque os doutores ficam maravilhados com as respostas de Jesus. E os pais terrenos não compreendem, ficam assustados e talvez até um pouco injuriados com aquilo que Jesus faz e aquilo que Jesus diz. Como já falamos, no versículo 51 nós temos um primeiro sumário. Jesus obedece e volta
com os pais para a sua cidade natal, para Nazaré, e Maria guarda tudo no coração, o que talvez significa que ela está sofrendo calada, né? Ela está remoendo, meditando aquilo, típico de uma mãe que às vezes não consegue entender direito as atitudes do filho. E o versículo 52, nós temos o segundo sumário, que resume 18 anos da vida de Jesus. Ele crescia em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Vamos então para a primeira leitura tirada do livro do Eclesiástico. O livro do Eclesiástico tem dois nomes. Eclesiástico é o nome em latim, Sirácida o nome em grego. Este livro foi escrito por um personagem chamado Jesus ben Sira, que ele escreveu entre os anos 190 e 180 em hebraico. Um neto deste Jesus ben Sira traduziu depois o livro para o grego. Jesus ben Sira escreve este livro para ajudar os jovens a não caírem na armadilha de renegar a própria cultura, porque eles estavam fascinados pela cultura helenista. E aí então, o que Jesus ben Sira quer demonstrar? Ele quer demonstrar que a sabedoria de Israel, a Torá, não perde em nada para a filosofia grega, que os heróis de Israel não perdem em nada para os heróis gregos. E é por isso que, para Jesus ben Sira, a sabedoria de Deus se fez Torá e habitou em Israel. Muito mais que a sabedoria dos gregos, e muito mais interessantes do que os heróis gregos são os heróis de Israel. Só que, por causa de diferentes manuscritos, como já falei, o livro foi escrito em hebraico, depois foi traduzido para o grego, depois foi traduzido para o latim. Por causa de vários manuscritos, nós temos duas numerações. E é por isso que a leitura de hoje também tem uma numeração dupla. Veja lá. Em latim, ela está no capítulo 3, no grego também no capítulo 3, mas os versículos são diferentes. Essa história de manuscritos antigamente gerou algumas complicações e uma delas é esta. Às vezes nós temos numerações diferentes na Bíblia. Confira ali a tua Bíblia e veja qual destas numerações a tua Bíblia segue. E isso também é uma coisa importante. O livro de Jesus ben Sira, Sirácida ou Eclesiástico, não está na Bíblia dos protestantes, só na Bíblia dos católicos. Por quê? Porque os protestantes evangélicos adotaram para o Antigo Testamento somente o cânon da Bíblia hebraica. E os católicos adotaram para o Antigo Testamento alguns livros da Bíblia grega, entre eles o Sirácida ou Eclesiástico. Mas vamos adiante. O que esta leitura nos reserva? O capítulo 3 do Eclesiástico, ou Sirácida, é uma aplicação do quarto mandamento a várias situações concretas. Honra teu pai e tua mãe. Este quarto mandamento, o Eclesiástico, ou Sirácida, aplica a diversas circunstâncias. E o trecho de hoje, nos versículos 3 a 7, falam da recompensa para quem honra, para quem respeita pai e mãe. Quais são a recompensa ou as recompensas? O perdão dos pecados, quando ele rezar, Deus vai escutar, terá alegria nos próprios filhos e terá uma vida longa. Todas essas recompensas virão sobre aquele que honra, que respeita pai e mãe. Mas nos versículos 14 a 15,
Cirácida dá um enfoque bem maior para o cuidado com os anciãos. Honrar pai e mãe não é simplesmente fazer coisa que o pai e a mãe gostam, mas principalmente na velhice, ampará-los, cuidar deles. E aí, então, lhe dá alguns conselhos. Não causar desgosto, ser compreensivo, até algo um pouco estranho, não humilhar o pai e a mãe. É estranho, mas tem alguns filhos que fazem isto. E assim, nos versículos 16 a 17a, temos a recompensa por este cuidado, por este respeito pelos anciãos, o perdão dos pecados e uma felicidade segura que em algumas traduções trazem como edificação, como segurança. O que acontece? Jesus ben Sira acredita que Deus retribui a cada um conforme as suas obras. É a chamada teologia da retribuição. Para o justo, para aquele que cumpre a lei, Deus mandará coisas boas. Para o ímpio, para aquele que não cumpre a lei, este receberá um castigo. O salmo responsorial é do Salmo 127 ou 128. Essa diferença de numeração é explicada em um dos nossos vídeos aqui do nosso canal. Confira aqui na descrição deste vídeo o link para entender esta diferença de numeração. E nós temos um salmo bastante curto. O Salmo 127 começa com uma bem-aventurança. Não foi Jesus quem inventou a bem-aventurança. As bem-aventuranças já existiam no Antigo Testamento, é um gênero literário muito comum. E no Salmo começa falando do caminho para a felicidade. E nós temos duas frases que falam de uma mesma atitude: temor ao Senhor e trilhar o caminho do Senhor, que significam cumprir a lei. Temer a Deus não significa ter medo de Deus. Temer a Deus, amar a Deus, servir a Deus, buscar a Deus, trilhar o caminho de Deus, todas estas frases significam a mesma coisa: cumprir a lei, colocar em prática os mandamentos. E é por isso que o Salmo declara bem-aventurado quem cumpre a lei. E quais são as consequências? Então, nós temos nos versículos 2 e 3 as consequências deste temor a Deus. Vai ter um trabalho digno, quem cumpre a lei terá um trabalho digno. Os seus projetos pessoais serão bem-sucedidos. Terá uma esposa que será fértil, e esta esposa vai administrar bem os bens da casa, e ele terá muitos filhos e uma grande descendência. Uma grande prole era uma das principais bênçãos no Antigo Testamento e, portanto, é uma recompensa adequada para quem teme a Deus e coloca em prática os mandamentos. No versículo 4, nós temos lá uma certeza: esta bênção virá sobre quem teme ao Senhor. Agora, no versículo 5, temos um desejo: que a bênção venha sobre o leitor. A bênção vem de Jerusalém, isto é, do templo. O templo é a fonte de toda a bênção, porque ele é o destino das peregrinações. Então, os peregrinos que fazem a sua marcha para de Jerusalém têm o desejo de chegar ao templo. Mas é curioso porque aí no nosso salmo faltou o conteúdo da bênção. Não diz o que exatamente se deseja que aconteça a quem cumpre a lei. Está no versículo 6, que foi omitido pela liturgia.
que é a repetição dos versículos 2 e 3. Ver a prosperidade de Jerusalém, que significa ter bem-estar, viver do trabalho, ser feliz, tudo irá bem, e ver os próprios netos ter uma vida longa, que está no versículo 3, uma esposa que é uma videira fecunda e com os filhos ao redor da mesa. O salmo de hoje, a versão litúrgica, também omite o versículo 6b, que é um pedido que a paz venha sobre Israel e sobre a nação, sobre todo o povo. Então, fica bastante claro porque este salmo responde à primeira leitura, a primeira leitura fala dos filhos, de cuidar dos anciãos, de cuidar dos pais, de a aplicação do primeiro mandamento, né? Honrar pai e mãe. E o Salmo diz: se você fizer isso, vai acontecer isso com você também. Você também terá filhos que vão te honrar, a tua esposa também vai gerar filhos e você terá uma grande família, uma família bonita, se seguir os mandamentos, se colocar em prática a Torá. Com isto, podemos passar para a segunda leitura tirada da carta aos Colossenses. A carta aos Colossenses, no seu capítulo 3, mostra as consequências da vida nova em Cristo, as consequências na prática. A vida nova em Cristo não pode ser somente uma devoção do fundo do nosso coração. Precisa acontecer também no nosso dia a dia, nas nossas atitudes. É por isso que Paulo dá ali alguns aspectos morais, sociais, políticos e econômicos do que significa esta vida nova em Cristo. A leitura de hoje começa no versículo 12. Então, nos versículos 12 a 17, nós temos uma pequena lista de virtudes a serem praticadas. Este elenco do versículo 12 não tem grandes explicações, simplesmente uma série de palavras: misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. Mas, a partir do versículo 13, nós temos outro elenco, não sumário, mas com explicações e motivações, várias atitudes que devem ser imitação do amor de Deus ou do amor de Cristo. E estas atitudes devem acontecer nas várias circunstâncias da nossa vida, na sociedade, na comunidade, na família. Estas virtudes devem estar contrapostas àquilo que Paulo mesmo já tinha escrito nos versículos 5 a 8, uma lista de vícios, e uma lista que não é pequena: fornicação, impureza, maus desejos, ira, maldade, mentira e várias outras. Ou seja, quem pratica estas coisas não tem a vida nova em Cristo. E a prova de que alguém tem a vida nova em Cristo é porque pratica bondade, humildade, mansidão, paciência e as várias outras virtudes que estão ali nos versículos 13 a 21. Dando continuidade, os versículos 18 a 21 são uma versão resumida de Efésios, capítulo 5 e início do capítulo 6. É a chamada moral doméstica. Embora em Efésios seja mais desenvolvida, aqui em Colossenses, ela também faz algumas afirmações para colocar em prática a vida nova em Cristo. Na liturgia de hoje, ficaram de fora os conselhos a servos e senhores. Estão presentes somente os conselhos a esposo e esposa, pais e filhos. Toda esta parte, todo este capítulo 3 da carta aos Colossenses, quer mostrar quais são as consequências da vida nova em Cristo nas nossas relações familiares e sociais. A lei que deve conduzir a vida dos cristãos é a lei do Evangelho.
Mas preste atenção no seguinte: o que significa a lei do Evangelho? Perdão a próximo, imitação a Cristo. O amor deve invadir todas as situações que vivemos, todas as nossas circunstâncias cotidianas. Por outro lado, é necessário recordar, né, que isso deve começar nas nossas relações familiares. Aqui, a solenidade da Sagrada Família nos faz recordar que não adianta a nossa família ser santa para fora, só nas aparências, se internamente vivemos conflitos e falta de diálogo. O amor que Paulo nos propõe a viver não substitui todas as virtudes, não substitui todas as leis, mas só o amor pode levar tudo à perfeição. Até aqui foi o nosso estudo das leituras da liturgia dominical da Sagrada Família. Mas eu quero agora propor uma reflexão complementar baseada no estudo do Evangelho, como nós vimos. Talvez você tenha ficado assustado pensando aí, mas espera aí, mas Jesus, José e Maria não se entendiam tão bem assim como a gente imagina? Pois é, temos muita fantasia, muita poesia e às vezes a nossa devoção nos impede de enxergar a realidade. Estamos tão acostumados a pensar que Jesus, José e Maria, só de se olhar já se entendiam, que não precisavam nem falar nada, só de olhar já sabiam o que um estava pensando. Mas nós vimos aí no Evangelho que não foi bem assim. E quero então alargar, expandir para outros trechos dos Evangelhos e também da Bíblia. Vamos recordar, você me diga aí se eu estou mentindo. Você já parou para pensar o que os vizinhos achavam de Jesus, José e Maria? Por um momento, desliga o registro da devoção, o registro da fé, e olhe esta família com olhos humanos. Procure enxergar Jesus, José e Maria como uma família que você conhece. E olha só que família estranha. Maria é mãe de um filho que não é do marido. José, quando fica sabendo dessa história, conforme o Evangelho de Mateus, quer abandonar a noiva, quer ir embora. Segundo o Evangelho de Lucas, olha como Jesus nasce. Numa manjedoura, não tinha nenhum lugar para essa criança nascer. Nasceu numa estrebaria. E, segundo o Evangelho de Mateus, menino já estava, ainda nem tinha desmamado, já tiveram que sair correndo para o Egito, porque corria perigo de vida. O trecho do Evangelho de hoje nos mostra Jesus como todo bom adolescente, com as suas crises e colocando em crise a família também, foge de casa. E, como vimos, José e Maria parecem pais bem desnaturados. Fazem uma viagem de 30 quilômetros e só depois vão pensar se o menino está junto com eles ou não. Que pai faz isso? Que mãe faz isso? Mas olha só, vamos alargar. Se a coisa já está complicada, vamos complicar um pouquinho ainda mais. Vamos observar os parentes, os tataravós de Jesus. E esta lista nós temos lá na certidão de nascimento de Jesus, que está no capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Temos uma longa lista dos antepassados de Jesus. Vou chamar a atenção somente para alguns. Começando com uma mulher, Tamar, tataravó de Jesus. Não vou entrar em detalhes na história, mas apenas para dizer que Tamar seduz o sogro para ter um filho. Aliás, tem dois. Então, Tamar tem dois filhos do sogro. O rei Davi se apaixonou pela mulher do vizinho, transou com a mulher do vizinho,
teve um filho com a mulher do vizinho e mandou matar o vizinho. Tataravô de Jesus. Muito tempo depois do rei Davi, outro tataravô de Jesus, um tal de rei Manassés, era um rei tão violento, tão assassino, tão sanguinário, que a Bíblia diz que ele inundou Jerusalém com o sangue das pessoas que ele mandou matar. Olha, como é a grande família de Jesus. Que coisa complicada. Mas fala a verdade. Como é parecido com a nossa, né? Seja sincero, a família de Jesus não é muito diferente da tua. Com problemas, com ansiedades, com problemas de relacionamento, com gente que não é muito lá católica. E esta família é chamada de sagrada. Não só Jesus, José e Maria, mas toda a família de Jesus. E então eu pergunto, se a família de Jesus é sagrada, por que a tua não pode ser também? Aliás, a tua família já é sagrada. Com todos os defeitos, com todos os problemas, com todas as crises, a tua família já é sagrada. Como vimos, a família de Jesus é muito parecida com a tua. Talvez a grande diferença seja que na família de Jesus, com toda essa bagunça, com toda essa história complicada, Deus tem um lugar. Deus escolheu esta família para nascer. E Ele quer nascer na minha, quer nascer na tua família. Uma boa continuação do tempo de Natal para você, que Jesus possa encontrar sempre acolhida, que Jesus possa encontrar sempre um espaço na tua família como ela é. A tua família não precisa mudar para Jesus nascer nela. E continue participando da nossa aula virtual sobre as leituras do ano litúrgico. Deixe o seu joinha, faça sua subscrição, marque o sininho para receber notificações, deixe o seu comentário criticando, elogiando, é muito importante para nós. E pense em 2025 participar do nosso curso online sobre as leituras da liturgia dominical, o nosso curso bíblico Liturgia da Palavra. Uma boa continuação de Natal para você e até a próxima.